Sexta-feira, 20 de maio, é destaque na edição de hoje no Jornal de Blumenau. Operação da Polícia Civil prende suspeitos de roubo de veículos em Blumenau. Ponte de Ferro recebe nova iluminação na próxima segunda-feira. Alunos do ensino médio começam a receber parcela do Bolsa Estudante. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. Blumenau registrou hoje a menor temperatura do ano. Segundo o alerta Blue, o termômetro na estação do Parque Ramiro Ridiger marcou 11,4 graus às 7 horas da manhã. Amanhã, a temperatura deve voltar a ficar nesta marca. Confira a previsão do tempo com o meteorologista do alerta Blue, Aleph Matos. Boa noite, Jorge. No final de semana, a condição de tempo não vai mudar muito aqui na região de Blumenau. No sábado, a massa de ar seco e frio que vem atuando nos últimos dias ainda influencia as condições de tempo aqui no nosso município, mantendo um sábado com predomínio de sol, variação de nuvens e temperaturas ainda baixas. No amanhecer do sábado, sensação de frio, com a mínima variando entre 10 e 11 graus. No período da tarde, a sensação fica um pouco mais agradável, com a máxima variando entre 23 e 25 graus. No domingo, o transporte de umidade do oceano começa a ingressar aqui sobre a nossa região e por isso o domingo já tem um pouco mais de nebulosidade, ainda assim intercalado com aberturas de sol, ou seja, apesar da nebulosidade, o tempo ainda permanece firme no domingo. No amanhecer do domingo, a mínima varia entre 13 e 14 graus e a máxima no período da tarde varia entre 24 e 25 graus. Na próxima semana, a circulação marítima influencia a condição de tempo, favorecendo aberturas de sol em meio à presença e variação de nuvens e temperaturas agradáveis. Com a previsão do tempo, Aleph Matos, meteorologista do Alerta Blue, da Prefeitura Municipal de Blumenau. Uma travesti foi morta a tiros em um ponto de ônibus na rua Engenheiro Udo Deck, no bairro Salto do Norte, ontem à noite. Segundo testemunhas, uma pessoa em uma moto parou próximo da vítima e fez vários disparos. Quando o socorro chegou, a travesti, conhecida como Mônica, já estava morta. A polícia investiga o caso. E a Polícia Civil de Blumenau cumpriu hoje mandados de prisão em uma ação que investiga roubo de veículos. 2 pessoas foram encaminhadas à delegacia. Nesta manhã, a Divisão de Investigações da Polícia Civil de Blumenau cumpriu 2 mandados de prisão temporários pelo crime de roubo de veículos. De acordo com a polícia, o grupo é suspeito de cometer 2 assaltos. A ação faz parte da investigação sobre uma associação criminosa voltada aos roubos. Após a investigação da DIC, 4 indivíduos foram identificados, entre eles Eduardo Coimbra, principal suspeito da morte do policial militar rodoviário. Um médico que atende na rede pública de Blumenau é suspeito de vender remédios que são distribuídos gratuitamente pelo SUS. Segundo as investigações da polícia, ele receitava o medicamento nos atendimentos da saúde pública e informava o paciente que o SUS não fornecia o remédio. É quando daí indicava uma clínica para a compra dos medicamentos. Ele pode responder processo por corrupção passiva. Carro invade calçada em frente à Prefeitura de Blumenau. Apesar do susto, ninguém se feriu. O acidente foi registrado por volta das 10 da manhã. O jovem de 24 anos bateu um Peugeot 208 prata contra um monumento em frente à Prefeitura Municipal. O veículo teve a parte dianteira completamente danificada pelo impacto. O condutor fez o teste do bafômetro, que não constou incidência de álcool. De acordo com a Guarda de Trânsito, ninguém se feriu. O STF validou nesta semana a punição administrativa prevista no Código de Trânsito Brasileiro ao motorista que se recusar a fazer o teste do bafômetro. A decisão deve ser seguida
em todo o país. Foi decidido nesta quinta-feira pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, a validação da punição administrativa prevista no Código de Trânsito Brasileiro ao motorista que se recusar a fazer o teste do bafômetro. O Código de Trânsito prevê multa administrativa para quem se recusa a fazer o teste, além de multa, a suspensão no direito de dirigir por 12 meses, recolhimento da habilitação e retenção do veículo. Motoristas devem ficar atentos ao serviço de troca de pavimentação que é realizado em ruas de Blumenau. Na Rua Bahia, o trabalho começou na região da Ponte do Salto e segue em direção ao centro da cidade. Na Rua João Pessoa, o serviço começou hoje na rotatória com a Rua General Osório, também em direção ao centro. Já a Rua Paulo Zimmermann, no centro da cidade, será fechada hoje à meia-noite e só vai ser reaberta amanhã à tarde. Iluminação pública da Ponte de Ferro será restabelecida na próxima segunda-feira. Motoristas devem ter atenção ao trânsito no local. Com a operação sendo realizada ao longo do dia, o trânsito pela Ponte de Ferro estará interrompido a partir das 8h30 da manhã. A previsão é que a via esteja liberada por volta das 4h30 da tarde. De acordo com a CEURB, a reposição é para restabelecer a energia elétrica após vândalos roubarem a fiação, deixando as estruturas escuras. A CEURB informou que em outros pontos da cidade, a energia elétrica ficou comprometida também por atos de vandalismo. Blumenau realiza amanhã mais um mutirão de vacinação. As unidades de saúde estarão abertas de 8 da manhã e 5 da tarde para aplicação de doses contra várias doenças. Idosos acima de 60 anos poderão receber a segunda dose de reforço contra a Covid. Além da vacinação, os ambulatórios do Garcia e Velha estarão atendendo casos clínicos neste sábado e domingo, das 7 da manhã às 6 da tarde. E o governo do estado começou a pagar hoje o Bolsa Estudante. Cerca de 60 mil alunos do ensino médio cadastrados no programa recebem pouco mais de R$ 1.100, referentes às 2 primeiras parcelas. O governador Carlos Moisés alega que a medida busca incentivar os alunos a não desistirem dos estudos. Porque nós acreditamos no poder transformador da educação e nós entendemos que o estudante não deve abandonar a sala de aula para ter que trabalhar. Esse dinheiro que vai ser depositado também até o final deste ano, R$ 568 por mês, ele vai complementar a renda dessas famílias também, mostrando a importância da educação e a sensibilidade social do nosso governo. Nós acreditamos no poder transformador da educação. Procon de Blumenau fiscaliza prazo de validade de produtos comercializados nas redes FIFO do município. Produtos encontrados fora da validade foram recolhidos. O Procon de Blumenau está fiscalizando os estabelecimentos comerciais conhecidos como Rede FIFO nos bairros da cidade. A ação acontece devido às denúncias recebidas de consumidores alegando que os locais estão vendendo produtos passados da validade. Infelizmente, nós encontramos produtos irregulares, já estavam vencidos, né? Nós tivemos mais de 150 pacotes de sucos, aqueles refrescos que estavam vencidos, como também produto de limpeza vencido, mais de 50 litros. O que ocorre? Muitos consumidores não sabem que os produtos de limpeza também têm data de validade. O estabelecimento foi autuado e terá o prazo de 48 horas para impugnar a ação administrativa. Nós temos outras ações, e agora em supermercados, em açougues, mas automaticamente essa ação a gente finaliza só com realmente denúncia do consumidor. A seguir, vamos falar sobre os fatos que marcaram a semana. O Jornal de Blumenau volta já já. O começo foi interessante porque na época, para você abrir uma ótica, as exigências eram imensas. Eu fui funcionário por 37 anos da Ótica Ois. Em 2007 eu fiz um acordo e comprei a loja. E nunca me arrependi. E até hoje, graças a Deus, eu só tenho orgulho dele.
Parabéns, Ótica Oise. 67 anos em Blumenau, 4 anos em Indaial. Ótica Oise. A Câmara quer ouvir você. Elogio, sugestão ou reclamação? Possuímos um canal de relacionamento direto com o cidadão. Através da ouvidoria da Câmara Municipal de Blumenau, você pode exercer seu papel de cidadão e expressar sua opinião. Sua participação é muito importante para nós. Ela ajuda a tornar Blumenau um lugar melhor para todos. Entre em contato pelo fone 0800 100 15 14 ou pelo site câmarablu.sc.gov.br e fale com a gente. Câmara Municipal de Blumenau. O Estado já está pensando no futuro e criou um corredor elétrico com eletroposto. Já são mais de 300 quilômetros e 18 estações semi-rápidas de recarga. A eletricidade é a energia mais limpa, mais barata e vai mover os carros do futuro. Ei, completa que a viagem é longa. E aqui em Santa Catarina o futuro já chegou. Ué, mas esse não é o cara do filme? Só a Rede Cooper tem retorno das sobras. O benefício que dá direito ao cooperado a um valor proporcional às compras feitas no ano anterior. Quanto mais você compra, mais retorno você tem no ano seguinte. Um ciclo em que todos ganham. Venha buscar o seu. Se o seu cadastro está atualizado, só passar direto no caixa. Para mais informações, procure o saque ou baixe o aplicativo Minha Cooper. Rede Cooper, a nossa cooperativa. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora para destacar os fatos desta semana. E hoje eu estou recebendo a visita de Klaus Jensen, do portal O Blumenauense, que está conosco. Klaus, obrigado pela participação hoje aqui no Jornal de Blumenau. Eu que agradeço aí pela oportunidade de a gente falar um pouquinho e tá revendo o amigo de tanto tempo. Isso é verdade, que bom, né? Klaus, como é que começou essa história tua com o jornalismo? Bom, começou aqui na Galega. Na TV Galega? Na TV Galega. Na verdade, eu sempre trabalhei no mercado publicitário, então a gente desenvolvia catálogos, materiais mais relacionados ao design gráfico. E daí começou também o meu interesse pela publicidade em si, porque na verdade comecei mais na área gráfica. E aí, em determinado momento, logo depois da fundação da TV Galega, em 87, 88, no, né? 97. Um pouquinho depois. Aí eu acabei apresentando uma proposta para o Pimpão, na época, e ela foi aceita de apresentar um programa de entrevistando pessoas, empreendedores. E a partir, então, dessa... não só empreendedores, mas a sacada era... uma grande empresa ou um grande empreendedor, enfim, onde é que ele surgiu a ideia? Como é que surgiu? Um bom exemplo. Mas assim, a referência de o que te levou àquela ideia, né? E a partir disso, então, a gente começou a fazer as entrevistas e começou a minha ligação na questão do jornalismo. Porque até então tinha essa questão da comunicação relacionada ao mercado publicitário e antes disso eu tinha feito teatro durante bastante tempo, teatro amador. Mas, assim, eu sempre sou uma pessoa, quando começo dentro de uma área, às vezes nunca é um interesse, assim, eu quero, né, entrar em profundidade no assunto. E no teatro foi a mesma coisa, e depois, então, que eu saí da Galega, eu pensei, não vou mais trabalhar com a área de comunicação, jornalismo, etc., vou ficar mais voltado com a minha empresa. Mas aí, em 2013, eu já em 2007 tinha um blog sobre curiosidades, né, de todo mundo, não especificamente de Blumenau. E daí em 2013, sim, até deixei a data como 2 de setembro de 2013, para fechar bem. E na época, então, comecei a publicar algumas coisas, curiosidades da cidade, meio que inspirado no seu Adalberto Day, né? Se ele assistindo aí, um grande abraço. E também nosso querido amigo Jaime, né? Que é uma pessoa que sempre trazia informações aqui da cidade. Que bacana. E essa questão de fazer entrevista, ter interesse em fazer programa de entrevista, é porque tu já tinha uma veia jornalística que faltava dar um empurrãozinho? Então, o que me fascinava
quando eu fazia os trabalhos, quando a gente vai falar com um cliente na área de publicidade, vai fazer um levantamento da necessidade dele. Eu quero investir num catálogo porque eu tenho... e ele falava sobre como ele chegou na empresa, como ele construiu. E essa coisa de conhecer a história das pessoas, de conhecer como que tudo começou, é algo que sempre me motivou. Na própria escola, lá no Machado de Assis, quando eu estudei, fiz o ginásio, eu tinha um jornalzinho lá, que era o Jornal do Estudante, que eu fazia ainda no mimeógrafo. Então aquilo lá, naquela época já. E eu me lembro que aquela vez eu fiz a minha primeira entrevista, sem pretensão nenhuma, com o Renato Viana, que era prefeito. Até minha mãe foi atrás com o carro, ela pegou a antiga prefeitura ainda, e ele, quando eu cheguei assim, ele tinha esquecido que ele tinha a entrevista. Aí ele disse, não, mas vem aqui, me convidou para entrar no carro, e a gente foi até o consultório odontológico quando ele tinha marcado. E aí, nessa história, a gente acabou fazendo a entrevista. Que bacana a história, Klaus. E o Blumenauense, como é que surgiu? Essa necessidade de... Eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de saber o que estava acontecendo, e acabava, pela questão publicitária, etc., muito sempre pesquisando na área de marketing, publicidade, e também sempre na questão dos acontecimentos nacionais. E aí então essas duas figuras aqui de Blumenau, como tinham um foco muito voltado para a cidade, isso me chamou a atenção, a história e o acontecimento do dia a dia. E eu senti que tinha um espaço para crescer nessa área, porque a gente via a TV Galega fazendo um belo trabalho e as grandes emissoras. Mas na parte de leitura, às vezes me parecia... Tu sabias o que acontecia no estado, tu sabias o que acontecia na cidade, mas às vezes tu não sabia o que acontecia na rua do lado, no bairro. Então a ideia foi essa, né? Ter uma micro discussão, né? Reduzir essa nossa área, porque às vezes tu mora na Itopava Central, mas tu trabalha na Vila Nova. Mas a tua vida, o teu dia a dia acontece lá na Vila Nova, porque é lá que tu trabalha, é lá que tu vai comer no restaurante e assim por diante. Então essa ligação da cidade e tu ao mesmo tempo entender que quando a pessoa sai da Vila Nova e vai voltar para Itopava Central, onde mora, e saber que a rua tal vai ser asfaltada era importante. E essa ligação então desse micro mundo que a gente vive foi essencial para desenvolver a conversa. E hoje, qual é o tamanho do Blumenauense? Então, eu quando fiz o Blumenauense, eu nunca me esqueço que no primeiro mês eu fiquei muito feliz e orgulhoso. 15 mil acessos mensais. Eu pensei, caramba, isso num mês só, né? A gente só tinha o Twitter, hoje em dia a gente tem várias ferramentas. Claro. E aí isso cresceu para 1,5 milhão, né, de acessos mensais. E a gente percebeu, então, com isso, a importância da gente ter o quanto que as pessoas estavam interessadas em saber. E aí, às vezes, eu me surpreendia, às vezes algum cliente, alguma empresa, ela pedia para ver os números em relação às cidades. E aí, quando eu via assim, que, em primeiro lugar, a segunda cidade, além de Blumenau, que mais acessava, não era Gaspar, não era Indaial, e sim era São Paulo e, às vezes, Curitiba, eu pensei, caramba, como esse trabalho é abrangente, a gente não tem ideia. Algumas lives que nós fizemos para diferentes eventos, então algumas pessoas comentam, olha, eu estou aqui em Portugal, estou aqui na Holanda, estou aqui nos Estados Unidos, né? Acho que é algo semelhante também com a Galega acontece, mas a gente fica surpreso e feliz que a internet te permite essa abrangência. Então a gente também percebeu o quanto que às vezes assuntos muito de nossa cidade interessa quem sai daqui e ou às vezes até mora fora. Por exemplo, agora teve a história ali dos bordados, né, da Casa Maier. É alguma coisa que é local, mas ao mesmo tempo é um assunto que as pessoas lá de fora ouvem e quando vem esse trabalho, poxa, tinha uma casa dedicada a isso lá em Blumenau, ainda tem um grupo que faz parte, então a pessoa acaba se interessando, porque bordado é algo assim que faz parte da nossa vida através das nossas mães, nossos pais e de tantas mulheres e homens que hoje preservam e gostam disso. É uma cultura muito bonita. Então são pequenos aspectos, né, do nosso dia a dia. Eu sempre digo que às vezes tu podes falar da tua rua ou tu podes falar achando assim de coisas locais, achando que talvez não interesse para o outro. Mas se a gente olhar os grandes romancistas,
todos eles pegam como referência rua tal, lá no Pelourinho, em Salvador, etc., onde começa a trama da história. Então, no fundo, a gente vive sempre em uma cidade, em uma rua, gosta de alguém, algo acontece, alguém te rouba, alguém trai, alguém, né? Mas toda a trama acontece em uma rua, de uma cidade, envolve pessoas e os sentimentos das pessoas são parecidos. Eu sinto amor, eu sinto admiração, eu sinto carinho pelo meu amigo Jorge Tais de tanto tempo. Essas coisas não mudam e essas coisas são universais. E tudo tem uma história. E tudo tem uma história. Por trás de tudo, né? E eu acho que é isso que eu gosto, dessa história por trás. Contar as histórias. Essa conexão comum que a gente tem, independente do lugar que a gente vive. Com certeza. Vamos falar um pouquinho dos fatos da semana, que o Blumenauense também, o portal Blumenauense também explorou. Primeiro o frio, né? O grande fato da semana foi o frio, né? Começamos pela neve, depois pelas ventanias, caminhão tombando na Serra do Rio do Rastro, mar invadindo ruas aí no nosso litoral. Foi punk o negócio. Então eu até, felizmente, não foi como a gente esperava, né? Porque parecia assim que, quando a gente ouve a palavra ciclone, há anos atrás a gente pensava, isso aqui não é coisa aqui da nossa terrinha, né? É verdade. Tá muito santa aqui a nossa Catarina. E na verdade a gente percebeu que essa santa veio com o nome pra gente rezar mesmo, porque com os temporais que vem aí. E o frio, a história do frio é sempre assim, né? Tem a pessoa que comemora, quer dizer, tem um mercado que comemora as vendas, o aquecimento, o nosso mercado têxtil é o reflexo, mas o frio eu esperava mais em Blumenau. A gente teve ali, eu acho que foi 13... no começo da semana, né? Foi... Pelo alerta Blue, 14 graus. Isso, mas as regiões mais altas devem ter registrado aí 13,78 é o que tinha um alerta Blue. Então foi o mais frio. Mas é claro, considerando que a gente está em maio, né, é um friozão. E aí fica, claro, a gente fica na dúvida, será que o mês que vem, né, junho, julho, quando vir, essas temperaturas, como é que vai ser? Mas foi legal, porque a gente mostra assim como a neve realmente está criando toda uma outra... cidades que estão crescendo em função dessa questão do frio, como Urubici, Urupema, São Joaquim já é muito tradicional, mas essas cidades pequenas, Bom Jardim da Serra, onde caiu, tombou o caminhão, a gente percebe que isso está começando a ficar cada vez mais, os empresários estão indo lá investir nesse tipo de equipamento que daqui a pouco vai virar também opção para o inverno, para o verão. Você visitou a Serra, Klaus? Há muitos anos atrás eu visitei São Joaquim. Mas a Serra, assim, pelo atrativo que é o frio, a Serra Catarinense demora muito para investir. Veja que nós temos agora o asfaltamento da Serra do Corvo, que é uma atração lá naquela região serrana de Santa Catarina. Mas a estrutura das cidades ainda deixa a desejar pro turista, né? Gramado, que é na Serra Gaúcha, que é o grande exemplo, que não consegue ser seguido aqui na Serra Catarinense. Eu confesso que quando eu fui para São Joaquim eu fiquei muito decepcionado com a estrutura hoteleira. É frustrante que tu faz uma imagem que tu chega lá, tu não vê. Mas faz bastante tempo, não sei como é que está hoje, mas pelo teu relato não está muito diferente, né? A cidade que mais cresceu em infraestrutura foi Urubici, evoluiu um pouco nessa questão, mas a Serra num todo ainda precisa pensar turismo e precisa pensar turismo em conjunto, né? Você vê que ainda temos Urupema, que tem uma praça onde todo mundo se concentra lá e a população é que auxilia as pessoas que ficam naquela praça. Ainda falta... Tem muita coisa pela frente. Esse feeling, digamos assim, do turismo lá para a região serrana. Talvez até colabore essa questão da própria cultura, de como as cidades se desenvolveram, muito em cima dessa questão do peão,
do tropeiro, né? Com certeza. Foi uma característica fundamental. Então aqui na nossa região, por exemplo, a gente tem a colonização muito forte europeia, né? Italiano, alemão, etc., que geralmente tem esse olhar muito turístico. E muitos dos que estão criando oportunidades lá são inclusive de outras regiões, né? Não especificamente daqui, que já tem essa visão de investimento no turismo. Era uma região de passagem, né? Era uma região de passagem. Os tropeiros passavam. Bom, uma questão só para lembrar da temperatura mais baixa hoje, 11,4 graus aqui em Blumenau, a temperatura mais baixa do ano até agora. E na madrugada de sábado a gente pode voltar a ter aí entre 10 e 12 graus a temperatura mínima, quem sabe fique mais baixa disso. E para nossa audiência também uma informação, nós devemos ter nas próximas semanas aí um veranico, meio fora de hora, que é para ser o que era para ser agora em maio vem para junho, e depois desse veranico também há uma expectativa de novas temperaturas mais baixas, um inverno um pouquinho mais rígido, com neve novamente lá na Serra. Bom, para dar sequência aqui, nós tivemos a passagem do governador Carlos Moisés essa semana aqui na nossa região. Carlos Moisés está em campanha, quer dizer, está governando e ao mesmo tempo fazendo campanha, né? E está liberando muitos recursos para as cidades. O plano 1000 do governo do estado é um plano que vem a beneficiar aí obras em municípios que estavam muito tempo travados, como é o caso aqui de Blumenau, mas também não deixa de ser um atrativo nessa época política para favorecer o candidato à reeleição, o governador Carlos Moisés, o que parece que deu efeito positivo com a carta aberta à população de 14 prefeitos aqui da região apoiando o governador. Já era esperado, mais ou menos? A tendência era essa, né, com a liberação de recursos? Eu acho que sempre é essa questão de, quando envolve benefícios para alguém, uma região, etc., há sempre essa vontade de uma predisposição a favor, vamos dizer assim. Agora, chama a atenção o fato de que, não muito tempo atrás, ele era alvo de crítica justamente de prefeitos da nossa região, justamente pela falta de atenção. Então, quando você vê uma carta, algo escrito, meio que um compromisso no papel, chama mais atenção ainda, né, por esse período de eleições. Mas também eu acho que o governador ele foi uma caixinha de surpresas desde o primeiro momento, né? Quando ele foi eleito, ninguém esperava que ele conseguisse a votação que conseguiu, né, em relação a outros políticos tradicionais. E durante esse ano ele também, com a questão da Covid, e na minha opinião, muitas decisões foram corretas, ele acabou sendo muito prejudicado, né, pelo radicalismo de vários lados que existem. Então, quem não gostou foi muito incisivo na questão da crítica, etc. E é claro, qualquer doença, qualquer pandemia vai gerar problemas e situações que a gente não gostaria que habitualmente... que poderia, às vezes, não se sabe qual era a forma correta de enfrentar. Sim. A gente nunca imaginava que ia passar por uma, né, Jorge? Não, é verdade. E isso, é claro, acabou gerando um grande desgaste, mas como o Estado também acabou crescendo, né, surpreendeu até nesse sentido, eu acredito que muito dessa imagem ele conseguiu recuperar perante, né, muitos municípios. E é claro, liberando obras, e essas obras acontecendo e os prefeitos ficam todos felizes com isso, deixa todo mundo mais animado ainda. E para ele, claro, vai ser ótimo. Mas assim, eu confesso que fiquei surpreso, porque a gente está num período de campanha e os próprios partidos, eu acho que eles meio que não orientam muito o apoio a esse ou aquele candidato, porque cada um muitas vezes tem já o seu candidato, sua linha de apoio, ou ainda não sabe qual é a linha de apoio, ainda está definindo. Então isso é algo que chama atenção, por essa já nós vamos apoiar. Que bacana. Klaus, obrigado pela sua participação hoje aqui. Sucesso com o Blumenauense. Muito obrigado. E para quem não conhece, né,
é www.blumenauense.com.br e, é claro, acompanha a TV Galega, que sempre tem uma programação. Saí aqui há muitos anos atrás e continua, inclusive na época o Jorge também fazia o esporte e tem algumas histórias fantásticas que eu não sei se ainda já compartilharam e fico muito feliz, então, por isso mesmo, estar aqui presente contigo. Obrigado. E aqui nós vamos encerrando a edição desta sexta-feira do Jornal de Blumenau, lembrando sempre que esse noticiário reprisa às 11 horas da noite. Bom final de sexta-feira, um ótimo final de semana, sempre com muita responsabilidade. A gente se vê na segunda. Até lá.